Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que pouca gente conhece, né? Digamos que mesmo os apreciadores de vinhos, né? A maioria das pessoas não conhece esse assunto e até mesmo alguns sommeliers até desconhecem esse assunto, que é um método de elaboração de vinho bem específico, né? Que é o método de maceração carbônica, né? Que eu vou falar mais um pouco na frente. E poucos lugares, né, usam esse tipo de elaboração de vinho. E o lugar que mais, né, expressa esse tipo de trabalho, né, é a região do Beaujolais, que fica no sul da Borgonha, né? Você tem a Borgonha, né? No norte você tem Chablis, depois você tem Côte-Nuit, Côte-de-Beaune, Côte-Chalonnais e Mâconnais e Beaujolais, né? Então, Beaujolais fica no sul da Borgonha. No norte, né, fica a fronteira com a cidade de Mâcon, que fica no Mâconnais, e ao sul fica a cidade de Lyon, que já é o norte do Rhône, né? O Beaujolais, a região de Beaujolais, ela tem 54 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura no máximo, né? E a própria região de Beaujolais pode ser dividida em 10 regiões, que são os crus de Beaujolais, né? Então, eu vou falar dessa região, Beaujolais, porque lá é onde se expressa melhor esse tipo de elaboração de vinho, que é maceração carbônica, né? Mas falando um pouquinho do Beaujolais, para a gente entender maceração carbônica depois. A região do Beaujolais, né, como eu falei, ela fica no sul da Borgonha. E hoje em dia não é nem considerado na França parte da Borgonha, porque as castas, né, da Borgonha são totalmente diferentes da casta do Beaujolais, né? Bem como o estilo de vinho, né? A especificidade do vinho é totalmente diferente dos vinhos que se fazem na Borgonha. Então, a Borgonha não considera o Beaujolais como parte dela, né? E por que isso aconteceu, né? Porque na Idade Média, era uma época dos duques, né? Um ducado. Então, o duque Filipe o Audaz, né? Chamado assim, Filipe o Audaz, ele era o duque mais forte da Borgonha na época, e ele determinou que não se plantasse mais a uva principal hoje em Beaujolais, que é a uva Gamay, né? Então ele disse que essa uva na época era uma uva sem vergonha, era uma uva sem personalidade, difícil de cultivar e não expressava os estilos de vinho da Borgonha tão famosos, cujas castas principais, né, a tinta é a Pinot Noir, né, e a branca é a Chardonnay. Então essas são as uvas principais da Borgonha. E a Gamay não fazia o estilo da Borgonha. Então ele proibiu, né, ele baniu a plantação dessa uva Gamay. E aí, ao longo do tempo, essa uva Gamay foi indo para o sul, ficando mais no sul, e terminou na região do Beaujolais, no sul da Borgonha. Então, hoje, o Beaujolais, né, ele faz em toda a região do Beaujolais, né, 98% das uvas são Gamay, mas nos crus, né, que são as 10 regiões que se divide a região do Beaujolais, aí não, é 100% da uva Gamay, né, nos crus. E o que cru? Cru é uma região, né, em Beaujolais, então os 10 crus principais, cada um tem sua OC. Então, por exemplo, você tem o cru de Saint-Amour, né, Juliane, Chanard, Moulin Avan, Morgon, Bruille, Côte de Bruille, mas os principais, né, são 3 crus no Beaujolais, que é o cru de Chenar, Villain,
Avan e Morgon. Por que esses 3 cujos são principais? Porque eles fazem vinhos melhores no Beaujolais, porque estão em encostas, né, nos montes Beaujolais, que vai numa altura de 200 a 400 metros, então na encosta dele se faz esses vinhos, e são vinhos com maior intensidade de cor, né, tem um perfil aromático mais forte e os taninos são mais fortes também. Então, são os 3 melhores crus, né, do Beaujolais. Eu vou apresentar, né, esse vinho aqui, o Beaujolais Village, né? Mas antes de falar nele, vamos falar em si do assunto principal, o tópico principal, que é a maceração carbônica ou semicarbônica. E o que é a maceração carbônica ou semicarbônica? É um processo de elaboração de vinho bem diferente, ou seja, se pega, né, o cacho inteiro das uvas e se joga num tanque, né, o cacho inteiro, né, sem desengaçar. E aí o que é que acontece? Como você tem muitos cachos inteiros, né, um sobre o outro, o peso, né, desses cachos que estão em cima, eles vão pressionar os cachos que estão embaixo, e os cachos que estão embaixo vão estourar, né? E eles estourando vai criar aquele líquido que é o mosto, né? E como a gente sabe, né, como eu já mostrei nos meus cursos anteriores ou em outros vídeos, toda vez que você tem a uva, né, imprensada, né, você vai começar um processo de fermentação. Por quê? Porque você tem micro-organismos chamados leveduras, que é quem faz o processo de fermentação para transformar o suco, né, que é o mosto, né, em vinho, né? Então essas leveduras, né, elas vão transformar a sacarose, a glicose da uva, né, em álcool e gás carbônico, né? Então cada molécula de açúcar da uva vai ser transformada em 2 moléculas de etanol, que é álcool, e 2 moléculas de gás carbônico. Então começa um processo de fermentação embaixo do tanque, né? Já que as uvas foram imprensadas pelo peso das que estão em cima, né? E vai criar aquele mosto. E como nas uvas, nos cachos, no engaço, que é quem prende a uva ao cacho, na casca da uva, né? Tem esses micro-organismos que são as leveduras, só que são leveduras naturais, não são aquelas leveduras de laboratório como a Saccharomyces cerevisiae. Então, essas leveduras, elas começam a fermentar esse mosto. Com isso vai ser, né, gerado álcool, claro, e gás carbônico. E esse gás carbônico, ele sobe, né, para cima do tanque, e quanto mais carbônico gerado, ele vai saturar lá em cima, né, essa área dos cachos de cima. E essa saturação, ela vai forçar uma fermentação enzimática intracelular. Repetindo, né? Fermentação enzimática intracelular. Então, esse processo de fermentação causado pela saturação do gás carbônico lá em cima, né, vai produzir um vinho que ele vai ter características bem distintas, como é o caso de notas de frutas, mas principalmente banana, né? Vai ter aromas de tutti-frutti, vai ter aroma de bala de fruta, né? Então, principalmente o marcador banana vai estar bem presente nos vinhos do Beaujolais, né? Então, se diz os vinhos de Beaujolais, né, que é um vinho, né, é um vinho leve, é um vinho de piquenique, né? Por quê? Porque ele é leve, né? Ele é bem frutado, né? Poucos taninos, né? Fácil de beber e descontraído. Então se diz que é um vinho de piquenique. Mas tem vinhos no Beaujolais mais elaborados e mais encorpados, sim, né? Mas a característica desse processo de elaboração do vinho por maceração carbônica, né,
ele faz isso, dá essas características bem específicas, né? Como esses aromas de banana e tutti-frutti, né? E por isso que é um vinho fácil de beber, né? Então, você tem, depois que você faz esse processo, né, na maceração carbônica, você vai fazer a descuba, né? O que é a descuba? Né? É você separar a parte sólida da parte líquida. Então, a parte sólida, né, seria o engaço, que é quem prende a uva ao cacho, seria a própria casca da uva, seria a greinha, que é o nome técnico para o carocinho da uva, né? Então, essa é a parte sólida. Então, quando você separa do líquido, que é o mosto, né, você está fazendo a descuba. E o processo de descuba é que vai definir o tipo de vinho do Beaujolais. Então, você tem o tipo de estilo Nouveau, que a descuba é feita de 2 a 3 dias. Você tem a descuba que se chama Beaujolais, que de 4 a 6 dias a descuba, né? Você tem o Village, que a descuba é feita de 5 a 9 dias, e você tem o Cru, né? A descuba Cru, que é de 8 a 15 dias. Então, quanto mais tempo para você fazer a descuba, melhor é agregado, né? Propriedades organolépticas nesse vinho, faz o vinho ser melhor. Então, o melhor vinho, né, seria o da descuba cru, né, que passa de 8 a 15 dias. Mas o Village é muito bom, que é exatamente esse vinho que eu tenho aqui, que é um Beaujolais Village, né, é um vinho excelente. E esse vinho, né, ele é produzido, né, em 38 vilarejos, né, que rodeiam, né, os 10 crus que eu falei, né, sendo os principais, o Chenar, Moulin Avan e o Morgon. Né? Então, esses 38 vilarejos, eles fazem esse tipo de vinho, que os vilarejos, os vinhedos, eles ficam em colinas, né, perto da encosta dos montes Beaujolais. Então, são vinhos excelentes porque estão quase nas encostas, né? Então, você tem, né, como eu falei, a primeira descuba, que é o Nouveau, na realidade, você tem 12 AOCs, Appellation d'Origine Contrôlée, né? Denominação de origem controlada, né? Em francês, AOC. Então, dessas 12 AOCs, uma é a AOC Beaujolais, ou Beaujolais Supérieur, né? E você tem a outra AOC, que é a Beaujolais Village. E você tem 10 AOCs independentes, cada um para um cru. Como você tem 10 crus, né? 10 regiões que dividem a região do Beaujolais, então para cada cru você tem um AOC próprio, né? Esse Beaujolais Nouveau, na realidade, não é nem um AOC, né? Mas se diz que é, mas oficialmente não é. O Beaujolais Nouveau é uma coisa interessante porque ele é elaborado da primeira safra do vinhedo no ano. E normalmente eles colhem essa uva, né, na terceira quinta-feira do mês de novembro, né, para em janeiro lançar no mercado o vinho. Então, mundialmente, né, esse vinho é lançado em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, o Beaujolais Nouveau, né, seja não só na França, mas Nova York, Itália, Inglaterra, onde for, São Paulo, né, o Beaujolais Nouveau é lançado no dia 1º de janeiro de cada ano, sendo colhido nas terceiras quintas-feiras de cada mês de novembro. Mas não é a AOC, né? A AOC mesmo são dos 10 crus do Beaujolais, né? Sendo que o Beaujolais Village é um AOC, mas não está presa a cada AOC individual dos 10 crus, né? Como eu falei, 38 vilarejos produzem esse vinho Beaujolais
né, village, e tem o direito de chamar village se pertencer os vinhedos a um desses 38 vilarejos que rodeiam os 10 crus, né? Sendo os principais, como eu falei, para ficar bem lembrado, Chenar, Moulin-à-Vent e Morgon, né? São vinhos um pouco mais estruturados, com intensidade de cor maior. Eles têm uns aromas de fruta de bosque, né? Tem mais quantidade de taninos e até um grau de mineralidade também dos aromas, né? Então, é bem específico esse Beaujolais Village por isso, né? Então, são vinhos excelentes, e a diferença entre a maceração carbônica e a maceração semicarbônica é que, enquanto na maceração semicarbônica, né, a fermentação é feita pela saturação do gás carbônico, que sobe para os cachos que estão em cima e aí força, né, uma reação enzimática intracelular, né, causando a fermentação enzimática intracelular. A maceração carbônica se coloca todos os cachos no tanque e imediatamente já se injeta gás carbônico forçado para começar o processo de fermentação enzimática intracelular. Então, essa é a diferença, né, entre maceração carbônica e semicarbônica, né? A semicarbônica é um processo natural onde o gás sobe e vai forçar essa fermentação intracelular. E na maceração carbônica em si, né, não se injeta o gás carbônico imediatamente após se jogar os cachos inteiros no tanque, né? Então, o principal lugar no mundo onde isso é bem elaborado e é bem conhecido, né, é a região do Beaujolais, onde essa uva Gamay, né, faz esses vinhos que chamam vinho de piquenique, mas tem os vinhos mais encorpados. E esses vinhos que eu falei das principais regiões, dos 3 principais crus do Beaujolais, que é Chenin, Moulin-à-Vent e Morgon, né, eles conseguem fazer vinhos que duram até mais de 10 anos, né? Então, esses vinhos que duram, né, mais de 10 anos, né, eles são chamados de Pinoter, ou Morgonnet. Então, por que Pinoter? Porque com 10 anos de guarda, né, essa uva Gamay, né, maturando dentro da garrafa, ela se aproxima de um Pinot Noir. Então, quando a gente diz pinotou, né, o vinho, né, significa que a uva Gamay passou tanto tempo maturando que se aproxima das características organolépticas de uma uva Pinot Noir, né? Mas a uva Gamay, nos 10 crus principais da região do Beaujolais, cada um com sua alcê específica, né, mas consegue mais de 10 anos esse vinho maturado. Por isso são chamados vinhos Pinoter ou Morgonnet. Mas não só existe o vinho, o processo de elaboração de maceração carbônica só no Beaujolais, não. Lá é a região principal, é onde se faz na quase totalidade dos vinhedos esse tipo de método, mas existe em outros lugares do mundo, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, esse vinho aqui, está escrito em espanhol, maceração carbônica, né? Maceração carbônica é da região de Rioja, na Espanha. Então, não é só no Beaujolais que se faz maceração carbônica, né? Tem outros lugares, e aqui eu trouxe esse outro vinho para mostrar que é verdade, que se faz maceração carbônica em Rioja, na Espanha, onde se faz excelentes vinhos. Então, gente, espero que tenham compreendido o que é maceração carbônica e semicarbônica, e me permitam agora abrir esses 2 vinhos de maceração carbônica e degustá-los com o maior prazer.